boa tarde. Todos em filinha hoje, hein? Estava tudo aí preparado em filinha para entrar. Temos uma seca de 5 minutos, certo? Ok, vamos aguardar mais um bocadinho, que eu também estamos a aguardar pelo direto, porque hoje a aula é livre, portanto toda a gente tem acesso, seja para além dos alunos em formação, convidamos mais alunos, mais pessoas a acompanhar e estamos a preparar o direto no YouTube. Portanto, temos que aguardar mais um bocadinho para iniciarmos a aula, ok? Portanto, mais uma vez, boa tarde a todos. Não sei se está aí já convidados. Ok. E vamos então aguardar só um bocadinho também pelo direto do YouTube. Entretanto, começamos. Portanto, aguardem mais um bocadinho. Deixem-se estar aí. Okay, muito bom. Já agora, o modo de comunicação, para quem está aí como convidado, pode escrever tem que escrever no chat. Se quiser responder ao boa tarde, é só escrever aí no chat boa tarde. Em relação às aulas, meninos formandos, está tudo a correr bem? Tudo feito? Tudo direitinho? Aulas em atraso? Ótimo. Só uma, ok? Nada de grave. Ótimo, então. E estão a perceber tudo? Estão a ficar com as ideias? Tudo direitinho? Ótimo. Isso é bom. Que é para depois aplicarem, não se esqueçam. Ok, tudo bem. Mas isso, uma, duas, isso não há problema nenhum. É perfeitamente recuperável, ok? Um atraso ao outro. Vamos ver se já está aqui o direto, se já conseguimos. Se está tudo direitinho a funcionar, que é para... Só mais um bocadinho, ok? Deixem-se estar, só estamos aqui a preparar mesmo o direto. Ok, penso que sim, penso que já está tudo. Ok, muito bem. Ora bem, mais uma vez, boa tarde a todos. Penso que agora tudo direitinho já também em direto para o YouTube. Portanto, boa tarde, formandos, boa tarde, convidados, boa tarde a todos que nos estão a acompanhar e que nos vão acompanhar com certeza através do YouTube, ok? Sejam todos bem-vindos. Isto é uma aula que já é a aula, o módulo 8, ou seja, já é a aula 8 do módulo comum, do segundo módulo obrigatório que tem de fazer para a formação teórica para a obtenção de carta de condução. Portanto, já estamos na aula 8, aula 12 no total, 11 talvez, 11 ou 12. Exato. Obrigada, Tatiana. Sim, eu por acaso não me esqueci que já está aqui o vídeo em cima e tudo. Ok? Mas obrigado, que eu podia para vocês me lembrarem disso. Portanto, estamos então na aula 8 do módulo comum, okay? E essencialmente, embora haja um objetivo da aula de ontem que ficou por esclarecer e dar, ontem não, terça-feira, peço desculpa, em relação aos objetivos da aula de hoje, vamos tentar ficar, okay? Ou seja, vocês vão tentar ficar com umas luzes sobre as luzes. Portanto, é a aula da iluminação, onde nós vamos falar nos mínimos, nos médios e nos máximos e trocar esses nomes por luzes de presença, de estrada, de cruzamento. Portanto, o que é luzes de mínimas também pode ser chamado, por exemplo, de luzes de presença, etc. Portanto, vamos ver as luzes da frente, as luzes de trás do veículo, certo? Portanto, desde estas tais luzinhas de presença, as luzes de perigo. O que é que são as luzes de perigo? Normalmente vocês chamam as luzes os 4 piscas, que não é 4 piscas, mas sim luz de perigo.
as luzes no voeiro, as luzes de presença lateral, para que tipo de veículos são e qual é os veículos que são obrigados a ter, ok? Depois, para terminar, vamos falar nas placas de sinalização dos veículos pesados, portanto, umas placas que têm uma determinada cor e que vai identificar aquele veículo como sendo um veículo pesado, ok? Depois, a parte daquelas placas que dizem veículo longo, o que é que significa a placa veículo longo? Aquela placa que é um triângulo, parece o triângulo de pré-sinalização, mas tem os vértices cortados, que é para veículos, por exemplo, de marcha lenta. Então vamos falar também nisso, ok? E vamos falar também em algumas consequências, que é circularmos com uma varia das luzes, se podemos circular, se não podemos circular. Inclusive, uma delas nós falámos já na terça-feira, certo? Que era no caso da autoestrada. O que é que acontecia se nos faltasse o médio do lado esquerdo, ou seja, a luz de cruzamento do lado esquerdo, e qual é a consequência, o que é que nós temos, como é que nós temos que proceder se o médio ou a luz de cruzamento seja do lado direito, certo? Nós falámos do lado esquerdo, como é o lado do meio da via, é mais grave, é uma luz mais importante, digamos, então nós temos que imobilizar imediatamente o veículo e proceder à substituição. Se for do lado direito, podemos circular até à próxima estação de serviço e lá sim proceder à substituição da luz, ok? Pronto, isto é então a aula de hoje, os objetivos da aula de hoje. Como tinha estabelecido e tínhamos falado, então, tínhamos que falar sobre a visibilidade insuficiente ou reduzida, certo? Que era ainda um objetivo da aula passada, que já era uma aula bastante extensa e para não estarmos a massacrar também com muita informação, ok? Ficou este objetivo por falar. Cá está ele. Primeiro, definição, ou seja, o que é que para efeitos de circulação e de segurança rodoviária é considerado visibilidade reduzida ou insuficiente. E atenção desde já, ok, chamo já a atenção mesmo a esta definição. Porquê? Porque há depois definições que vos saem em termos teóricos, muito parecido, e não é igual, e que vos leva ou que vos induz em erro. A definição é mesmo esta. Considera-se que a visibilidade é reduzida ou insuficiente sempre que o condutor não possa avistar a faixa de rodagem em toda a sua largura, numa extensão para a frente, extensão de 50 metros. Ou seja, basicamente, é como vocês terem... Vamos aqui, ok? É que vocês estão aqui, certo? Não conseguem ver para a frente 50 metros, largura da faixa de rodagem. Ou seja, por exemplo, imaginem que a faixa de rodagem tem 5 ou 10 metros. Ok? Portanto, não conseguem ver a largura da faixa de rodagem numa extensão para a frente de 50 metros. E eles utilizam muitas vezes a expressão e dizem largura e extensão 50 metros. Ou seja, consideravam 50 metros de faixa de rodagem, 50 metros para a frente. Não é extensão e largura 50 metros. Não consigamos avistar a faixa de rodagem, a largura da faixa de rodagem, seja ela 2, 5, 10 metros, 20 metros, 30 metros, a largura da faixa de rodagem, numa extensão de 50 metros. Isto é a definição exata. Agora, o que nós podemos pensar aqui, certo? E obviamente dizer e refletir, que é o que é que pode provocar, o que é que pode fazer com que, como condutor, a gente não consiga avistar a largura da faixa de rodagem numa estação de 50 metros. Então, o que é que vocês acham, certo? Que vai fazer com que a gente não consiga avistar a largura da faixa de rodagem numa extensão de 50 metros. A primeira situação que vocês estão a ver aí é as condições atmosféricas adversas. Quer seja nevoeiro, quer seja chuva. Depois pode ser uma nuvem de fumo, pode ser uma nuvem de pó. Ok? E depois pode ser outras coisas. Por exemplo, a própria fisionomia da via. Termos uma lomba, termos uma curva. Ok? Lá está. A situação do encadeamento por causa do sol, que nos pode retirar, então, a tal visibilidade, certo? E depois há outra condicionante, ou seja, para além de condições atmosféricas adversas, a situação da nuvem de fumo, nuvem de pó, a situação da condução sob a influência do sol, a situação da própria fisionomia da via, se tem curvas, se é uma lomba. Não é? Vai haver locais de boa visibilidade e vai haver locais de má visibilidade. E depois há outra coisa muito importante, que é uma que até sai muitas vezes.
que é que vocês acham daquilo que nós falámos até agora, certo? Há uma coisa que nós não falamos, que é o quê? Em relação... Boa tarde, Eric. O que é que nós falamos em relação a alguma coisa que nos possa tirar a visibilidade? Imagina durante o dia. É claro, se formos de noite, se estivermos sem luzes, certo? Já há uma redução da visibilidade. Obviamente, o meio noturno, a condução noturna, tira-nos a visibilidade. A presença de quê? Muito bem, Inês, já falámos nisso. A situação de circularmos quando existe um número de veículos a circular, principalmente se o veículo que for à nossa frente for o quê? Um veículo pesado. Se vocês forem colados ao veículo pesado, conseguem ver a largura da faixa de rodagem para a frente numa extensão de 50 metros? Não conseguem. Portanto, o elevado número de veículos em circulação, independentemente da sua dimensão, é claro, quanto maior for a dimensão do veículo que vai à nossa frente, maior será o quê? A probabilidade de nós não conseguirmos ver. Portanto, maior será a visibilidade reduzida. Ok? Estão a entender isto? Portanto, isto é a parte da visibilidade. É isto que vocês têm que saber. E o que é que pode provocar, então, a falta de visibilidade? E não se esqueçam, atenção à definição. Não é extensão e largura de 50 metros, mas sim largura da faixa de rodagem para a frente, ou seja, numa extensão de 50 metros. Dúvidas em relação a isto? Alguma coisa? Podemos dar por encerrado e começarmos, então, os objetivos diretos desta aula. Alguma dúvida, sim ou não? Zero? Ok, ótimo. Muito bem. Começando, então, os objetivos da aula de hoje. Iluminação. Muito bem. Primeira situação. Qualquer veículo, independentemente de ser com ou sem motor, deve ter dispositivos de iluminação, de sinalização luminosa, ou seja, que iluminam, que tornam o nosso veículo também mais visível, e também devem ter refletores. O que é isto dos refletores? É quando somos iluminados por outro veículo, termos algo que reflete a luz desse veículo e torna o nosso veículo mais visível. Isto, obviamente, porque o objetivo da iluminação não é só nós vermos, mas também sermos vistos. Então nós temos dispositivos de iluminação, são as luzes que iluminam principalmente. Luzes de estrada que iluminam, que vão ser os máximos. Comecem já, vamos individualizar já, ok? Mas comecem já a fazer esta analogia no sentido de trocar, ou seja, ok, em vez de dizermos máximos, vamos dizer luzes de estrada. Médios ou luzes de cruzamento, ok? As luzes de nevoeiro da frente, porque iluminam, e a luz de marcha atrás, que vai ser a única luz que ilumina para trás. A única luz que nos permite ver alguma coisa para trás. Os dispositivos de sinalização são os que tornam o veículo normalmente mais visível. As luzes de presença, que são os mínimos. Vamos perceber que existe à frente e atrás. As luzes de mudança de direção, que vocês chamam piscas, porque nós temos que dizer indicadores de mudança de direção em funcionamento simultâneo ou luzes de perigo. Ok? As luzes de travagem, a luz nevoeira à retaguarda. Portanto, estas são os tais dispositivos de sinalização. É mais para sermos vistos. O sistema de iluminação, este sistema, as luzes, a iluminação dos veículos, ok? As luzes de presença ou mínimos. As luzes de cruzamento ou médios. As luzes de estrada ou máximos. A de nevoeiro à retaguarda, que deve ser utilizada apenas e só quando existe nevoeiro. Devem ser utilizadas desde o anoitecer até o amanhecer. Ou seja, regra geral, a utilização vai haver,
outros casos, vamos obviamente falar que são muito importantes e eles vão passando aí no vídeo que está a passar, ok? Portanto, regra geral é desde o anoitecer até ao amanhecer. Mas depois existe a obrigatoriedade e vocês vão perceber que há umas luzes que vai ser basicamente a resposta para a maior parte das perguntas que vos vão sair. São as luzes que mais são utilizadas em termos de circulação, ou seja, em andamento, ok? Que é as luzes médias ou luzes de cruzamento. Porque estas luzes médias ou luzes de cruzamento, ok? Para além da situação do anoitecer ao amanhecer, sempre que nos cruzamos com outro veículo, circularmos dentro de uma localidade, porque é um local, mesmo sendo à noite, que tem alguma luminosidade, certo? Vão ter que também ser utilizadas por todos, ok? Todos os veículos com motor, ok? Sempre que existam condições atmosféricas adversas. Ou seja, sempre que, mesmo estando durante o dia, existam condições que façam com que o nosso veículo seja menos visível, vocês vão ter que utilizar as luzes médias ou luzes de cruzamento. Ok? Existe também uma sinalização que nós já demos nos sinais de obrigação, que normalmente encontra-se à entrada de quê? Dos túneis. E essa, lembram-se que nós dizemos, o que é que eu disse? Obrigação de utilização das luzes médias ou luzes de cruzamento. Portanto, são muito importantes estas luzes. Depois, há um determinado tipo de veículos, que é para vocês perceberem, há um determinado tipo de veículos, mesmo que não existam condições atmosféricas adversas, mesmo sendo durante o dia, tem que circular sempre com as luzes de cruzamento ou médios ligados. Qualquer classe dos motociclos, seja motociclo simples, 2 rodas, seja triciclo, seja um quadriciclo, tem que andar sempre com as luzes médias ligadas. Ciclomotores, sempre. Qualquer tipo de motociclo tem que circular com as luzes de cruzamento ligadas. Qualquer veículo que atravesse, qualquer veículo que faça, ok, transporte de mercadorias perigosas. Aqueles veículos que nós falámos que têm o quadradinho laranja, que nós falámos na terça-feira de uma limitação que ele não pode circular na ponte de 5 de Abril, ou seja, ele só pode circular entre as 2 e as 5 da manhã, lembram-se? É claro que vamos falar mais à frente desse tipo de veículos, vamos mostrar um lá com o painel laranja, por exemplo, aqueles veículos de cisterna que vocês conhecem, esses veículos, ok? O cão não ia às vezes levar o gás, por exemplo, a casa, etc., transportar o gás, esses veículos têm o tal painelzinho laranja, são também obrigados, ok, a circular com as luzes médias ou luzes de cruzamento acesas. Ok? Depois, vias de sentido reversível, que foi uma situação que vocês viram aqui atrás, e eu agora vou puxar aqui um bocadinho atrás. Está aqui. Lembram-se destas marcas que nós falámos? E lembram-se do sinalzinho em cima que tinha o X vermelho ou a setinha verde? Lembram-se disso? Certo? Então essa via é uma via de sentido reversível. Reparem o que é que aquele veículo tem ligado. Luzes médias ou luzes de cruzamento. Portanto, sempre que circulamos numa via de sentido reversível, independentemente do veículo que a gente conduza, também temos que circular com as luzes de cruzamento ligadas. Ok? Portanto, são situações para vocês perceberem que, mesmo sendo, no caso, durante o dia e com boa luz, a partir do momento que existam condições atmosféricas adversas que prejudicam a visibilidade do nosso veículo aos outros, porque, neste caso, estas últimas utilizações que eu falei, em termos de os motociclos levarem as luzes ligadas, a situação dos veículos que transportem mercadorias perigosas, a situação da utilização com condições atmosféricas adversas, esta situação, nós basicamente levamos estas luzes de cruzamento ou médios ligados, não é para nós vermos, mas sim para sermos vistos, para tornarmos mais visível aos outros.
É claro que os médios ou luzes de cruzamento utilizados à noite vai ser para nós vermos. As luzes de estrada ao máximos utilizados vão ser para nós vermos. Neste caso, a utilização dos médios ou luzes de cruzamento, e agora vou parar aqui o vídeo, ok? Esta situação, então, da utilização dos médios durante o dia é para nós sermos vistos. Sempre que nestas situações que nós falamos, por exemplo, conduzirmos um motociclo, circularmos no túnel, sem as luzes regulamentares, ou sem as luzes obrigatórias, constitui contornação grave, sendo que no caso, se esta contornação, ou seja, conduzirmos um motociclo que possamos circular na autoestrada, que já falámos, motociclos com mais de 50 cm3, e não fizermos uso das luzes obrigatórias, ok? Aí já passa a ser muito grave. Portanto, não fazer ou não circular com as luzes ligadas quando obrigatórias nesta situação de os motociclos não levarem as luzes acesas, nós não utilizarmos as luzes médias ou de cruzamento acesas quando estão condições atmosféricas. Imaginem que está a chover intensamente, começa o vosso exame, vocês arrancam e não levam as luzes médias, não esquecem-se de ligar as luzes médias ou de cruzamento. Já está. Contornação grave, reprovação direta. Só para vocês terem noção. E no vosso dia-a-dia, quando tiverem carta, são multa. Multa, inibição de conduzir, perda de pontos. Ok? Existem depois estas condicionantes, porque é uma contornação grave. Ok? Portanto, não se esqueçam de tudo o que eu acabei de dizer. A utilização das luzes de cruzamento também é obrigatória durante o dia, nos túneis, nas vias de sentido reversível, pelos condutores afeta ao transporte de mercadorias perigosas, condutores de motociclos, quadriciclos e ciclomotores. Ok? Não se esqueçam das situações das nuvens de pó, nuvens de fumo, visibilidade, mesmo sendo durante o dia, vamos lá utilizar as luzes. Ok? Agora, vamos então começar a individualizar as luzes. Começando pelas luzes que temos à frente nos veículos. Portanto, o veículo à frente vai ter os mínimos, luzes de presença, médios, luzes de cruzamento, máximos, luzes de estrada e, apesar de serem facultativas, portanto, não é uma luz obrigatória o veículo ter à frente, a maior parte deles agora tem, que são as luzes de nevoeiro. Portanto, luz de nevoeiro, a obrigatoriedade é ser apenas atrás e vamos ver de que cor é, etc. Daqui para um bocadinho. Portanto, daqui para um bocadinho já vamos passar para a parte de trás do veículo. Ok? À frente é uma luz facultativa. Se tiver, tem que funcionar e só podemos ligar em caso de chuva intensa, nevoeiro. Portanto, levar os luzes de nevoeiro injustificadamente ligadas é uma contornação leve, dá multa. Portanto, não é grave nem muito grave, mas é leve. Okay? Mas são facultativas. O veículo não precisa de ter. Ok? Vamos então começar pelos mínimos. Se tiverem dúvidas, não se esqueçam. É só escreverem aí no chat, para quem está aí como convidado, sinta-se à vontade para fazer perguntas que às vezes possam surgir em termos do que estamos a dar. Ok? E assim fica já esclarecido, como é óbvio. Não. Nada disso. Aliás, quando está um nevoeiro intenso, se vocês ligarem os máximos, tornam a vossa visibilidade ainda pior, regra geral. Porquê? Porque como o nevoeiro acaba por refletir a luz, e como as luzes do máximos é mesmo uma luz muito forte, abre-se um clarão muito maior e a vossa visibilidade até reduz. Ou seja, ficam tipo ofuscados. Aquilo é como o nevoeiro intenso, o que é que faz? Faz com que haja também um refletir da luz. Percebem? Portanto, novamente, se ligarmos os máximos em relação à situação da condução com o nevoeiro, ainda é pior. Ok? Pronto. Vamos então aos mínimos. Os mínimos são duas luzinhas brancas à frente e, como vocês vão saber, atrás, quando passarmos para a parte de trás, mais à frente, vamos ver que atrás são duas luzinhas vermelhas. Ok? Portanto, à frente acendem duas luzinhas brancas e que apenas servem para tornar o nosso veículo mais visível. Normalmente está na extremidade do veículo. Ou seja, as duas da frente e as duas de trás são na extremidade
dos sinais luminosos. Para quê? Para tornar os limites do nosso veículo mais visível. Ok? São apenas luzes que indicam a nossa presença. Daí se chamarem luzes de presença. Vocês não vão poder estar em circulação, em movimento, só com as luzes de presença ligadas. As luzes de presença são utilizadas. É claro que vocês passando para médios e para máximos, elas vão ficar sempre ligadas. O que eu estou a dizer é que vocês não podem circular, estar em movimento apenas com elas ligadas. Porque elas são utilizadas quando estamos, por exemplo, imobilizados. Falamos na situação da passagem de nível. Correto? Falamos na situação da passagem de nível. Se vocês estão parados à espera, por exemplo, que a passagem de nível esteja fechada e a passagem de nível esteja fechada e vocês estão ali parados, vocês têm que pôr em mínimos. Vocês na aproximação, vamos em circulação, vamos em médios. Paramos para largar um passageiro, às vezes estamos ali um bocadinho na conversa, certo? Vinhamos com os médios, não ficamos parados em médios, pomos em mínimos. E quando voltarmos a arrancar, voltamos a pôr médios. Ou máximos, se depois não tiver ninguém à nossa frente. Ok? Mas no caso da passagem de nível, não sei se até já vos saiu essa pergunta, mas é uma pergunta que sai muitas vezes. Na aproximação de uma passagem de nível fechada, vocês têm que ir em médios, porque estão à aproximação, estamos em movimento. Mas se estiver a cancela estiver fechada e nós estamos à espera, a aguardar que a cancela abra. Estamos parados? Ok, mínimos. Então aí temos que ter as luzes mínimas ou luzes de presença. E quando nós estamos parados com estas luzes ligadas, o nosso veículo tem que ser visível, outro condutor tem que nos conseguir ver a pelo menos 150 metros. Por isso, se vos cheira uma pergunta, quais é que são as luzes que iluminam? Esqueçam, não escolham e não ponham uma resposta que diga luz de presença, porque as luzes de presença não iluminam, apenas indicam a nossa presença. Só podem ser brancas à frente, atrás vão ser vermelhas, ok? E tornam ou têm de tornar o nosso veículo imobilizado visível a pelo menos 150 metros. Ok? Esclarecido? À frente só podem ser brancos. Ok? Portanto, muitas vezes é o que nos indica a tal largura do nosso veículo. Ok? É claro que há um determinado tipo de veículos, nós vamos ver já mais à frente, que vão ter, ao ligarmos essas luzes mínimas, vão ligar luzes ao longo do veículo, porque vai depender, ok? Do comprimento e da largura do veículo. Vão ter, basicamente, luzes de presença mínimos extra. Ok? Por causa da sua dimensão. Vamos já chegar também a essa parte. Sim, ao ligarem os médios, os mínimos ficam ligados. Vocês, para ligarem os mínimos já estão ligados, porque aquilo é um botãozinho que roda. A primeira posição é mínimos, a segunda é médios. Portanto, para vocês ligarem os médios, vão ter que passar sempre pelos mínimos. Agora, não vamos andar só com os médios, vai haver os máximos. Vamos já falar nisso. Ok? Muito bem. Depois, em relação à situação dos médios, passamos então a falar de luzes que iluminam. Neste caso, os médios e assim como os máximos, ok? Só vão existir à frente. Portanto, vocês dão mais uma rodinha, mais uma voltinha e ligam então os médios e apenas vão acender, regra geral. É claro que se for no motociclo, acende uma. Estamos a falar diretamente na situação dos automóveis, acendem duas luzinhas à frente, que podem ser brancas ou amarelas. Portanto, os médios podem ser brancos e amarelos. São luzes, então, que passam a iluminar para a frente, fazem-nos ver, no caso de serem utilizadas, então, na situação da noite, por exemplo, ok? E não podem iluminar a uma distância superior a 30 metros. Portanto, só podem, projetado no chão, o feixe de luz de um médio, projetado no chão, só pode iluminar até uma distância máxima, ok? Até uma distância máxima de 30 metros.
Destinam-se a iluminar a via para a frente do veículo numa distância até 30 metros. Porque não podem provocar encandeamento. Ok? Aproximações de cruzamentos. Porque pode surgir um veículo de repente. Certo? Então temos que ir com os médios. Regra geral, sem dúvida, são as luzes que mais utilizamos. Dentro de uma localidade, tendo iluminação, nós não precisamos circular com os máximos. Agora, se calhar vocês vão perceber melhor quando é que tem que utilizar os máximos e quando é que tem que utilizar os médios, quando falarmos agora na parte dos máximos. As luzes de presença vocês não podem estar em circulação e movimento apenas só com as luzes de presença. Essas luzes são utilizadas apenas quando estamos parados, imobilizados. Como eu disse, para largar um passageiro à espera que uma cancela abra, desligamos os médios e pomos em mínimos, mas estamos parados. Não podemos circular apenas com os mínimos ligados. Não podemos. Apenas. É claro, como eu disse e já repeti várias vezes, para ligarmos os médios, estamos em circulação, estamos em médios, os mínimos estão ligados. Porque nós, para ligarmos os médios, temos que passar pelos mínimos. Portanto, obviamente, Nuno, essa pergunta, ou seja, essa resposta é fácil. Não podemos circular à noite apenas com as luzes de presença. Ok? Certo? Pronto. Depois temos então os máximos. São as luzes mais fortes do veículo. Reparem, máximos ou luzes de estrada. Como é que eu digo para vocês meterem na cabeça? Simples. Quando eu estou sozinho com a estrada. Quando não circulam nenhum veículo à minha frente. E que não haja o perigo de encandeamento. E esse perigo de encandeamento é a situação dos 100 metros. O que é? Porquê? Porque eles dizem os máximos têm que iluminar a uma distância mínima de 100 metros. Ou seja, eles têm que iluminar 100 ou mais metros. Eles devem permitir que vocês consigam ver 100 ou mais metros para a frente. Significa que sempre que vocês... Lembrem-se, médios, máximo de 30. Máximos, mínima de 100. Érico, já vou responder outra vez a isso. Eu já falei, mas vou repetir. Não há problema nenhum. Ok? Portanto, máximos têm que iluminar a faixa de rodagem numa distância igual ou superior a 100 metros. 100 ou mais metros. Isso quer dizer que sempre que não circulemos no local mal iluminado, não temos nenhum veículo à nossa frente, não circula... Atenção, falando de veículos, podemos falar em peões, até podemos falar em animais, porque também podemos provocar encandeamento a animais e podemos provocar encandeamento a peões. Okay? Não circula nenhum veículo em sentido contrário. A uma distância inferior a 100 metros, ou seja, se estiver tudo mais distante que os 100 metros, nós podemos utilizar as luzes de estrada ou máximos. A partir do momento que temos um carro à nossa frente, ok? Que tenha um carro a vir de frente, temos que passar de máximos para médios. Cruzamento, quando me estou a cruzar com outros utentes da via pública. Então utilizo os médios ou luz de cruzamento. Basicamente é isto. Também pode ser brancas ou amarelos, mas se os médios forem brancos, os máximos têm que ser brancos. Se os médios forem amarelos, os máximos têm que ser amarelos. Então têm que ser ambos da mesma cor. Mais tarde vamos ver as luzinhas que acendem no painel de instrumentos para vocês saberem se estão com os médios ou com os máximos ligados. Vamos também falar nisso, obviamente. Ok? Mas atenção. Porquê? A utilização dos máximos de forma indevida, de forma a provocar o tal encandeamento. O que é o encandeamento? Provocarmos no outro condutor perda momentânea da visão por iluminação de uma luz forte. A contornação é muito grave. É muito grave. Já agora, e para evitar esse tipo de situações, ok, não se esqueçam que se vocês forem com os máximos, têm que os desligar. Se forem vítimas, encostar-se o mais para a direita possível,
moderarem a velocidade, ok? E simplesmente tentarem recuperar logo essa visibilidade após o veículo passar. Ok? Para responder à pergunta do Eric, e voltando um bocadinho atrás, Eric, é obrigatória a utilização das luzes médias ou luzes de cruzamento durante o dia, sempre que seja solicitado pela sinalização, que é o sinal de obrigação redondo azul, que nós falamos nos sinais de obrigação. Nos túneis, nas vias de sentido reversível, que é aquelas vias onde há alternância de sentidos, que também já falámos, nas marcas rodoviárias, e falámos na sinalização luminosa, ok? Depois, sempre que existam condições atmosféricas adversas, nevoeiro, chuva intensa, depois nuvens de pó, nuvens de fumo, ok? E depois há um determinado tipo de veículos que mesmo estando tempo bom, sendo durante o dia estando tempo bom, também tem que circular com as luzes médias ou luzes de cruzamento ligadas. Veículos de transporte de mercadorias perigosas, que é os que têm o painel laranja, e qualquer motociclo, seja motociclo simples, seja triciclo, seja ciclomotor, seja quadriciclo. Qualquer motociclo tem que utilizar as luzes médias ou luzes de cruzamento. Mesmo durante o dia, mesmo com tempo bom. Não nestas situações das condições atmosféricas adversas, nesta situação das vias de sentido reversível, nesta situação deste determinado tipo de veículos, não é uma utilização das luzes médias ou cruzamento para iluminar, não para ver, mas sim para tornar o nosso veículo mais visível, o veículo mais visível. Ok? Dúvidas em relação a isto? Podemos avançar? Já estão a ficar com umas luzes ou nem por isso? Convém. Atenção, por exemplo, à situação que eu já chamei a atenção do exame. Exame. Começa a chover, chuva intensa, prejudica a visibilidade. Vocês esquecem-se de ligar as luzes, contornação grave, pimba, já está. Imaginem que entram num túnel e esquecem-se. Por exemplo, ligar as luzes médias. E estava lá o sinal da obrigação. Que pode acontecer. Fora isso o quê? Vou repetir outra vez. Mínimos é só parado. Mínimos é só parado. Não podemos andar a circular só com os mínimos. Qual é a parte que vocês ainda não perceberam? Portanto, Andreia, não há mínimo. Mínimos é se estivermos paradas. Estás-me a falar que estás a andar em circulação, ou é médios ou é máximos. Ou então, se estiver tudo bem durante o dia, não andares com luzes nenhumas. A não ser que sejas motociclo que tens que andar com os médios. Certo? Se é durante o dia, se está tempo bom, não temos que andar com luzes nenhumas. Certo? Se tiver aquelas condições, utilizamos os médios. Eu não estou a dizer para vocês, durante o dia, um tempo bom, estacionarem o vosso veículo e deixarem o carro em mínimos. Quando chegarem lá, não tem bateria. Certo? Estou a dizer, por exemplo, à noite, pararam para largar um passageiro, estavam em médios, metem em mínimos. Que é para tornar o nosso... Mas estão parados. Não tem que estar sempre com as luzes ligadas, obviamente. Há situações em que vocês não levam luz nenhuma, a não ser que se conduzam motociclos. E não se esqueçam que vocês, com a carta que estão a tirar de ligeiro, vão poder conduzir motociclos. Ok? Certo? Pronto, já agora, esta situação aqui tem a ver com aquela situação que eu estava a falar do encandeamento. O guiar-nos pela guia, o moderarmos a velocidade, o encostarmos o mais possível para a direita, ok? E tentarmos, obviamente. Se for de trás já agora, quando vem um carro com os máximos atrás de nós, se repararem no vosso espelho retrovisor interior, tem lá uma pecinha, que é quando ele faz este gesto, se vocês repararem, ele vai fazer um gesto e vai ao espelho. Estão a ver ali? Ele ir ao espelho lá em cima? Exato, pronto. No vosso espelho retrovisor, quando o carro de trás vem com os máximos, se vocês forem ao vosso espelho retrovisor e trocarem essa pecinha, vocês continuam a ver para trás e a luz dos máximos já não vos incide nos olhos. Portanto, já não vos vai afetar. O carro de trás que não pode vir, mas vem com os máximos e não devia de vir, ok? Então vocês conseguem contornar essa situação dos máximos de um carro que venha atrás de nós
através desta situação de mexerem ali naquela pecinha. Já vamos falar. Ok, Tânia? Isso já vamos falar. Se não te digo o tempo, bom uso, luz é grave. Exatamente. Se não utilizarmos as luzes quando obrigatórias, naquelas situações que falámos, chuva intensa, etc., a contornação é grave. Portanto, dá reprovação direta, era isso. Dá reprovação direta e com carta dá inibição de conduzir, perda de pontos, multa, etc. Ok? Pronto, a outra pergunta que me fizeram, já vamos falar. Sim, Diogo, não é... Logo que tiram é 50, mas vocês vão poder conduzir motociclos até 125, mas isso é a última aula, é a aula 17, vamos na 8, vamos chegar lá. Médios ou máximos podem ser brancos ou amarelos, sendo que se os médios forem brancos, os máximos têm que ser brancos, se os médios forem amarelos, os máximos têm que ser amarelos. Os mínimos à frente só são brancos. Atrás vão ser vermelhos. E depois vamos ver também a cor dos piscas. Ok? Dos indicadores de nossa direção. Também vamos chegar aí. Muito bem. Parte seguinte. Portanto, à frente já está. Falta-nos só falar nas luzes no voeiro à frente, que, como eu disse, iluminam. Não são obrigatórias, são facultativas e têm que ser brancas. À frente é duas luzes brancas, ok? Que só podem ser utilizadas quando existe ou chuva muito intensa ou então a situação do nevoeiro, ok? Mas são facultativas. Não é obrigatório o carro ter. Como vocês estão a ver aí no Smart, eram aquelas luzinhas brancas, deixem-me só aqui, aquelas em baixo ao lado da matrícula, estão a ver? Normalmente é a posição normal das luzes no voeiro. Que também só ligam se levarem os médios, porque se realmente tiverem que utilizar as luzes no voeiro à frente, é sinal que também tem que estar a circular com os médios ligados, porque é no voeiro chuva intensa, portanto só ligam as luzes no voeiro, aliás, as luzes no voeiro só ligam se tiverem os médios ligados. Senão não conseguem ligar as luzes, ok? A não ser que seja uma ligação manhosa e seja aqueles, às vezes que fazem aquelas ligações manhosas e o carro não tem de origem e colocam e fazem um interruptor próprio, ok? Mas o geral é aquilo que eu estou a dizer. Muito bem. Depois vamos então passar para as luzes de trás. E aqui são as luzes que o veículo tem na traseira. Luz de presença, que eu já tinha dito. As luzes de travagem, a luz no voeiro obrigatória, esta, ok? Do lado esquerdo, muito importante, ok? Portanto, é obrigatória. A única luz no voeiro que o carro tem que ter é atrás e do lado esquerdo, ok? A luz de marcha atrás, que não é obrigatório os veículos terem, embora todos tenham, ou regra geral tenham, não é uma luz obrigatória, ok? Mas vai ser a única luz que ilumina para trás, a única luz que vos faz ver para trás. Sim, Tânia, já vamos falar. Aliás, já estamos a falar, ok? Luz de marcha atrás e depois temos a luz de chapa de matrícula. Ok? Luz de chapa de matrícula que liga, só tem atrás, portanto, à frente tem matrícula, mas não tem iluminação. Atrás, a matrícula tem que ter iluminação. Vamos já falar também em distâncias a que ela deve ser visível. E esta luz da chapa de matrícula liga ao mesmo tempo que vocês ligam os mínimos. Ou seja, ao ligarem os mínimos, liga as duas luzinhas brancas à frente, vai ligar duas luzinhas vermelhas atrás, certo? E vai ligar a luz da chapa de matrícula, que pode ser uma ou duas luzes, desde que ilumine a matrícula. Ok? Pronto, muito bem. Lá está, as luzinhas vermelhas que indicam a presença do nosso veículo à retaguarda. Como vocês estão a ver ali, é igual às luzes da frente, ou seja, um veículo com as luzes mínimas ou luzes de presença ligadas deve ser visível a pelo menos 150 metros. Quando estamos imobilizados e o nosso veículo não é detectável a pelo menos 100 metros, nós temos que estar com as luzes mínimas ligadas. E elas devem permitir que o nosso veículo seja visível a 150 metros. Ok? Muito bem. Depois, lá está, a mesma história dos 150. Luzes de paragem. Deixem-me só avançar aqui um bocadinho. Ok. Se repararem, mais um bocadinho, ele vai dar outra vez. Ok. Só mais um bocadinho que é para ver, para vocês acompanharem no vídeo.
Azar, meu. Deixa eu puxar outra vez atrás. Não? Já vai dar outra vez, ok. Estão a ver? Luzes de travagem, certo? Que agora até existem a situação dos LEDs em cima que tornam ainda mais visível. Normalmente é uma luz vermelha de cada lado. Elas acendem quando o quê? Quando o condutor aciona o travão que vocês chamam travão de pé, certo? Mas que se chama travão de serviço, que é o que está sempre em serviço. Estamos sempre a carregar e a tirar, a carregar e a tirar. Chama-se travão de serviço. Portanto, atenção a essas luzes. Não servem para pôr o carro mais bonito. Não servem para iluminar. Ok? Servem para que o condutor que vem atrás saiba que o condutor da frente está a travar. Ou seja, está aqui a reduzir a velocidade. Se está a travar, está a reduzir a velocidade. E é para isto que estas luzinhas servem. Portanto, não se esqueçam que é uma coisa que vocês, regra geral, assobiam para o ar, que é o veículo da frente começa a travar, a reduzir a sua velocidade e vocês não fazem nada, porque estão com a cabeça no ar. A primeira coisa, no mínimo, que têm de fazer é, pelo menos, tirarem o pé do acelerador. Travar ou não, pode ser preciso ou não. Mas a primeira coisa logo, a vossa reação é tirar o pé do acelerador. Para vos preparar, se ele vai reduzir muito ou não a velocidade, para vos tentar perceber o que é que ele realmente vai fazer e depois, possivelmente, ele vai ligar algum indicador de mudança de direção para contornar um obstáculo, para mudar de direção, por exemplo. Ok? Portanto, atenção a estas situações. É para isto que servem as luzes de travagem. É para vocês saberem. É mais um mail ao carro de trás. Olha, atenção que eu estou, assim como ao pisca, olha, atenção, eu vou mudar a direção. Isto é, atenção que eu estou a abrandar. Ok? Acho que toda a gente percebe. Perceberam o que é que era a luz de paragem? Já agora, apontem aí a vossa primeira palavra-chave. 04. Primeira palavra-chave, número 04. Lá está. Vão ver? Acendeu. Este carro só tinha em baixo. Estão a ver? Acendeu aquelas luzinhas vermelhas em baixo. Muito bem. Aí o que vocês estão a ver, que é aquela luzinha mais intensa em baixo do lado esquerdo. Toda a gente percebe o que eu quero dizer? Pronto. Não quer dizer que atrás não existam carros que tenham duas luzes no voeiro, uma de cada lado. O que diz a lei é que a única luz no voeiro obrigatória é a retaguarda. É uma luz que é tipo a luz de travagem, mas que fica sempre ligada, fica ali. Não é? A luz de paragem acende quando nós acionamos o travão de serviço. A luz de coisa, nós ligamos os médios, ligamos as do voeiro da frente se tiver e liga esta também. Ok? E acende então uma luzinha intensa de cor vermelha, que lá está. Só pode ser utilizada quando existam condições atmosféricas adversas. Ou seja, quando existe mesmo uma dificuldade de visibilidade em relação ao nosso veículo. Portanto, é uma luz que serve para sermos vistos, para sermos mais vistos. Já agora, porquê do lado esquerdo? E porquê é que normalmente falamos muito do lado esquerdo? Luzes do lado esquerdo é que são importantes. O que é que vocês acham? É por ser o quê? Sim, mas isso convém ter dos dois lados, para vermos a dimensão. É por ser do meio da estrada. Não, é por ser do meio da estrada. O limite esquerdo do veículo é sempre, entre aspas, o pior, não é? Porque tem que ser o mais visível. É o que fica junto ao eixo. Portanto, é sem dúvida as luzes do lado esquerdo são as luzes mais importantes que o veículo tem. E por isso é que dá-se mais ênfase. Não quer dizer que possamos, se tivermos só luz da esquerda, podemos circular. Não é bem assim, não é? Ok? Pronto. Está. Ok. Vamos aqui passar para as luzes de perigo. Vamos só ver aqui, já agora, a luz da chapa de matrícula. Como eu disse, a luz da chapa de matrícula é
uma luz ou duas luzes que ligam quando ligamos as luzes de presença. Ok? Ou seja, quando ligamos os mínimos. E tem que iluminar a matrícula. Tem que iluminar a matrícula. Ok? Até ela ser visível a pelo menos 20 metros. Ou seja, ela não ilumina para trás, ilumina a matrícula e tem que tornar a matrícula visível. Atenção que estes números saem. Tornar a matrícula visível a pelo menos 20 metros. Outro condutor tem que conseguir ver e ler a nossa matrícula a pelo menos 20 metros. Estando, obviamente, nós, durante a noite, com a luz da chapa da matrícula, obviamente tem que estar ligado e tem que ter. Dúvida, é uma luz branca ou duas luzes brancas que iluminam então a matrícula. Deixem-me procurar aqui agora a luz de marcha atrás. Okay. Em relação à luz de marcha atrás, como eu estava a falar, é a única luz branca e é a única luz que ilumina para trás, que nos faz ver para trás. Única. Não é uma luz obrigatória, portanto, é uma luz facultativa, ok? Não pode iluminar, não pode ter um alcance superior a 10 metros. Não pode iluminar mais do que 10 metros. Porquê? Por causa da situação do encandeamento. Não pode, ok, provocar encandeamento. Destina-se a iluminar a estrada para a retaguarda do veículo e para avisar os outros condutores que estamos a fazer marcha atrás. Não pode ter, então, um alcance superior a 10 metros. É uma luz facultativa. No entanto, um veículo pode dispor de uma ou duas luzes de cor branca e não podem provocar encandeamento. Ok? O que vocês só estão a ver aí é os famosos, que vocês chamam piscas, mas que o nome correto é indicadores de mudança de direção, certo? O indicador de mudança de direção da esquerda, o indicador de mudança de direção da direita, certo? Que são muito importantes. Eu costumo dizer que são como a RTP1, é sempre o primeiro. Portanto, antes de qualquer moderação e sempre que queiram fazer algum tipo de desvio, e não se esqueçam de uma coisa que às vezes vocês têm. O desvio não precisa ser de mudarem de via de trânsito. Às vezes basta um pequeno desvio, vocês pouco se desviaram, e até nem saíram da vossa via de trânsito, por exemplo, um peão para darem a situação do 1,5 m, mesmo não utilizando a via de trânsito contrário, vocês têm que sinalizar. Ok? Certo? CMTV é o canal 8, é o 8. RTP é o 1, é sempre o primeiro. Portanto, antes de fazerem isso, antes de qualquer moderação de velocidade em relação a uma mudança de direção, um contorno de algum tipo de obstáculo, o início de uma ultrapassagem, não se esqueçam. É sempre o primeiro. Com antecedência. Querem mudar de via de trânsito, vêm veículos, não há problema nenhum. O indicador de mudança de direção não vai atrapalhar ou não pode atrapalhar. Ela é um motivo para o outro ter cuidado e se calhar até abrandar e até nos facilitar a manobra. Vocês têm muito também a mania de só ligam o pisca quando vão mudar de via. Não. O pisca podem dar. Vocês estão a dizer, estão a manifestar a intenção de. Não vão dizer, olha, eu já vou. Não. O pisca é para antecipar, ser antecipadamente dado para comunicar a vossa intenção em relação a uma mudança qualquer de direção, ok? E um contorno qualquer de algum obstáculo. Não pensem que é só para mudanças de direção. Vai ser para parar. Ok, vamos parar ali. Primeira coisa, pisca. E a seguir, quando é para mudar de direção, quando é para contornarem alguma coisa, o que é que vem a seguir ao pisca? Pisca, moderação, o que é que vem? Como é que se... Exatamente, eu costumo dizer, pisca espelho, pisca espelho. É para vocês não se esquecerem.
É automático. Pisca espelho. Pisca espelho. Se fizerem isso, e calma, e é espelho, mas olhar. Não é fazer questão de olhar. É olhar com olhos de ver. É demonstrar que estão a olhar e ver mesmo. Que é muito importante. Ok? Pronto. Indicação. Em relação a esta situação dos indicadores de mudança de direção, que em funcionamento simultâneo significam luz de perigo e que vocês costumam a chamar os 4 piscas. Portanto, existem os indicadores de mudança de direção, esquerda e direita simples. Existe indicadores de mudança de direção em funcionamento simultâneo, que passam a ser também chamados de luz de perigo. Portanto, esqueçam a expressão 4 piscas, que normalmente agora até já tem nos espelhos. Portanto, raro é o carro que tem 4 piscas, dos novos. Ok? Andreia, foi criado isso, criaram isso. Como eu disse, e vamos já falar nisto da situação das luzes de perigo e quando é que elas têm que ser utilizadas, ok? E não vai estar lá essa situação do agradecimento. O agradecimento é com a mão. Basicamente é algo que surgiu na sociedade e toda a gente faz e pronto, e continua. Como dar os máximos, seja significar que podes avançar e não há nada também. Como já falamos nisso, e nós falamos nisso já na primeira semana, não está escrito no código isso. Ok? Vamos já também falar em situações em que vocês têm que utilizar as luzes de perigo. Ok? Em que tipo de sinalização é que têm que utilizar nesse tipo de situações. Ok? Portanto, os indicadores de nossa direção são intermitentes, de cor branca ou alaranjada para a frente. Portanto, para a frente, os piscas podem ser brancos ou alaranjados. Vermelho ou laranja para a retaguarda. Vermelho ou laranja atrás, à frente, branco ou alaranjado. De lado, só podem ser laranja. Vou repetir. À frente, branca ou alaranjados. Atrás, vermelho ou laranja, ou alaranjado, ok? E de lado, só podem ser laranja. Em funcionamento simultâneo, então, passam a ser as luzes avisadoras de perigo, que são indicadores de mudança de direção em funcionamento simultâneo. E aqui nós devemos de utilizar, atenção que há examinadores que inclusive perguntam no dia do exame de condução, olha, uma situação ou duas em que temos que utilizar as luzes de perigo. Primeiro, sempre que o nosso veículo representar um perigo para os outros. Imobilizado, por exemplo, em caso de avaria ou de acidente. Exatamente. Se quisermos circular em missão urgente de socorro, temos que utilizar as luzes de perigo, independentemente de ser de dia ou à noite. É claro que depois vai haver essa variação, ser dia ou noite, mas as luzes de perigo, independentemente de ser de dia ou à noite, se circularmos em missão urgente de socorro, temos que levar as luzes de perigo ligadas. Ok? Em caso da avaria das luzes do veículo, não todas, como é óbvio, certo? Mas, por exemplo, durante o dia, imagina que não temos piscas e podemos substituir pelos sinais manuais, podemos utilizar também as luzes de perigo, se elas estiverem em funcionamento. Se o veículo estiver a ser rebocado, por exemplo, e uma das que sai muitas vezes, que é essa situação que vocês viram há bocadinho, que saiu aqui, só um bocadinho. Deixa eu ver se eu apanho outra vez. Exatamente. Esta situação que vocês se calhar já viram no caso da autoestrada. Quando começa a formar-se fila na autoestrada, os últimos veículos da fila começam a dar o quê? As luzes de perigo. Isto significa que vai haver uma redução súbita da velocidade, que é para avisar os condutores que vêm atrás para começarem a reduzir a velocidade e para começarem também a avisar os outros, que é para evitar, por exemplo, um choque em cadeia. Portanto, numa redução súbita da velocidade, e normalmente utiliza-se e vê-se muitas vezes na autoestrada, são utilizadas, ou podem ser utilizadas as luzes de perigo. Portanto, representar um perigo especial, em caso de condições meteorológicas ou ambientais muito especiais, ou seja, mesmo extremas, ok? Em caso de imobilização forçada por acidente ou por avaria, em caso de avaria das luzes do veículo, em caso do veículo estar a ser rebocado,
ok? Em caso de súbita redução da velocidade. Ok? Pronto. Continuando, em termos de luzes, como vocês viram, já falámos em todas, mas vamos falar nos casos especiais, que é as tais luzes de presença extra, digamos, que tem que existir em determinados tipos de veículos devido às suas dimensões. Todos os veículos com uma largura superior a 2,10 metros, portanto, que tenham uma largura superior a 2,10 metros, têm que possuir luzes delimitadoras. Ok? O que é que são luzes delimitadoras? Luzes laterais e muitas vezes luzes. Eu acho que tenho aqui um veículo que se nota bem. Exatamente. Estão a ver ali em cima? Duas brancas à frente, duas vermelhas atrás. Estão a ver? Conseguem ver ou não? Ou ficaram ofuscados? Pronto, ótimo. Isto é a situação dos 2,10 metros. Qualquer veículo que tenha uma largura superior a 2,10 metros, excetuando veículos agrícolas, ok? Esses não têm que possuir essas luzes, tem que ter então, ok? Luzes de presença delimitadoras da largura desse veículo. Assim como quando tem comprimento superior a 6 metros, tem que ter as tais luzes laterais. Que eu acho que era o que estava aqui, embora elas tenham que ser exatamente laranjadas. Estão a ver ali? Cor âmbar. Superior a 6 metros, tem que ter estas luzinhas laterais que são âmbar. Âmbar, laranjadas. Ok? Isto é largura superior a 2,10 metros, as outras, as laterais, é comprimento superior a 6 metros. Falando aqui também, nesta parte já falámos, lembram-se da luz rotativa, não precisamos estar a falar novamente, vamos só falar aqui nos refletores. Só um bocadinho que eu avancei, exatamente. Primeiro, o que é que são refletores? Já falei. Nuno, estavas distraído. Já falei ou não, meninos? Expliquem ao Nuno. Se faz favor. Quem é que quer explicar ao Nuno? Se quiser ser por voz, eu abro o micro. Não quero que digam disso. Diz-me. O Bruno explicou assim. Querem falar? Alguém quer falar e explicar? Ou preferem escrever? É só para poupar um bocadinho a voz. Até vou beber um bocadinho de água. Não se esqueçam de pôr like também já agora no YouTube. Muito bem. Ligam-se quando ligamos as luzes de presença. Exatamente. Mais. Pode ser uma ou duas luzes. De que cor? De que cor é que é a luz que ilumina a matrícula? Branca. E tem que permitir que outro condutor consiga ler a nossa matrícula a pelo menos, exatamente, tem de tornar a matrícula visível a pelo menos 20 metros. Nuno, está entendido agora? Desculpem lá. Água. Não, já estava a ficar com a bola, estava a ver se estava a falhar. Ok. Importante também, refletores. Primeiro, pelo nome, o próprio nome diz. O nosso veículo imobilizado, ok? Outro veículo vem com as luzes ligadas. O que é um refletor? Simplesmente reflete a luz, exatamente, e torna o nosso veículo visível. Os veículos, se vocês repararem e forem agora não, daqui para um bocadinho, quando eu terminar, a um veículo, um automóvel que vocês tenham em casa,
vão ao sistema de luzes do vosso veículo atrás e vejam se lá não há tipo um retângulozinho que parece um relevo diferente. Parece diferente do resto do vidro, do plástico, do restante sistema de luz. É isso que é o refletor. E lá está. E tem que ser retangular e é de cor vermelha. Portanto, ele está aqui alguns, nesta parte vermelha do carro que vocês estão a ver aí, das luzes, está lá um retângulozinho que é diferente. Ok? No caso, atrás, cor vermelha. No caso dos reboques e dos semi-reboques, como vocês estão a ver aí, o refletor já é triangular. Estão a ver ali? Aquele triângulo? Eu vou-vos mostrar aqui. Tenho aqui uma... Exatamente. Uma autocaravana, que é mais fácil. Okay. Reparem. Atrás tem lá 2 refletores triangulares vermelhos. À frente vai ter 2 brancos não triangulares. E tem aqueles de lado também. Estão a ver ali? Portanto, aquilo são refletores. Conseguiram ver ou é melhor pôr para trás? Esperem aí que eu vou pôr outra vez para trás. Então, tem que ter 2 refletores. Se for reboque, semi-reboque, esta situação do reboque do autocaravana, digamos, ok? Para trás, 2 refletores triangulares de cor vermelha. À frente, 2 refletores não triangulares, normalmente são retangulares, de cor branca. Ok? São refletores. Ok. Em termos de luzes, dúvidas? Ok? Já sabem, depois tenho sempre parte da revisão e podem rever a aula. Já estão lá todas, portanto só falta, obviamente, falta de hoje, não é? Portanto já tem as gravações todas. Agora vamos. Estamos quase a terminar. Estão a ver esse triângulo tipo colado na parte traseira desse veículo agrícola? Muito bem. Não confundam esse triângulo com um triângulo de pré-sinalização que não tem nada a ver. Se repararem até, embora não dê para ver muito bem, ele está com os vértices cortados. Faz tipo... Deixem-me... Faz tipo isto, não é? Eu tenho o mesmo jeito para isto, não haja dúvida. Que é terrível. Qualquer coisa deste género. Ok? Pronto. Tem o mesmo jeito. Esqueçam. Isso é só para vocês se rirem também. Ok? Muito bem. Pronto. Isso representa... Esse triângulo, ok? Representa que aquele veículo é um veículo de marcha lenta. Ou seja, para além do lampiãozinho de cor luz rotativa amarela, que está lá à frente, e reparem, está de que lado do veículo? O que é que nós falamos? Lado esquerdo, lembram-se, nós temos falado nisso muito bem, e deve permitir que o veículo seja visível a 100 metros, ok? E então significa que este veículo é um veículo de marcha lenta. Sempre que exista, já conseguem ver esses, e são 3 modelos. Ou seja, um veículo é como vocês estão a ver em cima. Ou tem um na horizontal, ou tem 2 na vertical, ou tem 2 na horizontal. Estão a ver ou não? Esperem aí, que eu vou carregar mais uma vez, que às vezes vocês já conseguem ver aí. Esses painéis cor laranja aí. Este não tem a ver com os metros, Andreia. Sempre que vocês vejam que um veículo tem este painel atrás, significa que aquele veículo é um veículo pesado. Ok? Pode ser de mercadorias, estes casos são de mercadorias, mas o de passageiros também tem que ter. Então, sendo pesado, tem que ter um destes modelos. E sendo pesado, que é uma dedução que vocês têm que fazer e é uma coisa que vamos falar várias vezes, a diferença em termos de massa máxima ou peso bruto, que é a mesma coisa, peso bruto, massa máxima é a mesma coisa, entre um ligeiro e um pesado, ok? Quer dizer, ligeiro é até 3.500 kg, pesado é um veículo que tem um peso bruto ou uma massa máxima superior a 3.500 kg. Portanto, se significa que esse veículo que vai à nossa frente é um veículo pesado, significa também
que o seu peso bruto, significa que o peso bruto daquele veículo, que a massa máxima daquele veículo é superior a 3,5 toneladas, superior a 3.500 quilos. Entendido? Exatamente, que é a próxima que eu vou mostrar. A que diz veículo longo, para além de significar que ele é um veículo pesado, ou seja, para além de significar, já estão a ver aí? Para além de significar que aquele veículo tem um peso bruto, uma massa máxima superior a 3.500 kg, tem também um comprimento superior a 12 metros. Contem as letras. Contem as letras. Veículo longo, quantas letras? 12. Capisca? Já chegaram lá? Comprimento superior a 12 metros. Boa, exatamente. Também acho. Ok? Portanto, peso bruto superior a 3.500 e comprimento superior a 12 metros. Ok? Para a próxima aula, estão a ver aquele painelzinho que está ali na ponta do obstáculo? Da ponta da mercadoria transportada? Vamos falar nisso. E vamos falar no carro piloto, vamos falar nos veículos prioritários. Ok? Vamos falar nos transportes públicos e as diferentes classes. Portanto, já os objetivos da próxima aula. Ok? Pode sempre rever, não há problema nenhum. Sim, podes rever. Em princípio, amanhã já fica em princípio disponível a gravação. Ok, Andreia? Falei sim, está bem? Dúvidas, já sabem. Grupo do WhatsApp. Ok? Mandem mensagem. Já sabem, está lá o meu número. A horas decentes. Agradecer ao pessoal que nos esteve a acompanhar através do direto do YouTube. Pessoal que esteve aí como convidado. Agradeço a todos a presença, ok? São sempre bem-vindos. Estejam sempre atentos. À quinta-feira, em princípio, será sempre aula livre. Ok? Portanto, podem entrar à vontade, podem enviar dúvidas que tenham, ok? E podem pôr like lá nos vídeos, que eu gosto. Ok? Também é para, obviamente, dignificar o nosso trabalho. E é sempre bom sabermos que somos reconhecidos e que gostam das nossas aulas, ok? E, obviamente, alguma coisa a apontar, também podem, não é, expor. Estamos aqui sempre prontos para vos ouvir também as vossas opiniões e coisas que nós podemos melhorar, sendo formando ou não sendo formando. Portanto, os formandos, obviamente, também têm direito a esse voto de terem alguma ideia que acha que nós podemos também, obviamente, melhorar. Ok? O que é que resta? Ótimo, André, ainda bem. Ligam muitas vezes, isto não é show off, costuma-se dizer. Ligam muitas vezes e às vezes, obviamente, vocês conhecem, mas eu não vos conheço a vocês, ou abordam-me muitas vezes que é por mensagem, por chamada, e às vezes encontram-me a passar numa escola qualquer, etc. Ok? E eu digo sempre a mesma coisa. O melhor agradecimento que vocês nos podem dar, ok? É atingirem os objetivos com dignidade e com distinção, que é mais isso que eu queria dizer, e aplicarem. Ok? E aplicarem. Isso o vosso maior agradecimento é esse. É aplicarem e eu ver que vocês, alguns encontrar-nos até por exemplo, no exame, pode ser, por exemplo, e ouvir que vocês, ok, lembram-se de tudo que nós falámos e acreditem que vão precisar muito disto que estamos a falar. De todas as aulas que nós falámos, vocês vão precisar da maior parte daquilo que eu ou que outra pessoa qualquer vos esteja a transmitir. Ok? Certo? Pronto. E agradeço mais uma vez as vossas palavras.
Hoje já não, que estamos mesmo no final da aula, mas numa próxima aula vou pôr aí pessoal aí a falar também. Já ontem, na terça-feira, penso que alguém já falou, portanto, dizer um boa tarde ou bom dia, neste caso boa tarde aos colegas, etc. Ok? Portanto, obrigado a todos e obrigado pelos vossos comentários, ok? Bom jantar para vocês. Já agora, bom fim de semana. Esperem aí. Falta uma coisa, não falta? Acho que não disse ainda. 25, exatamente. Número 25. Ok? Bom estudo. Qualquer dúvida já sabem. Disponham. Está bem? Até segunda-feira. Bom fim de semana para todos. Se calhar boa praia, não é? Obrigado ao pessoal do YouTube, ok? Que nos acompanhou através do